Olá, tudo bem? Meu nome é Luana Nogueira, eu tenho 26 anos. Bom, começando aí a falar um pouquinho sobre a minha trajetória no ramo artístico, no ramo da música. Eu sou guitarrista e violonista, eu sou fundadora da banda Red Mercy, antigamente conhecida como Red Velvet, e também faço parte da banda Pandora. Ambas as bandas são formadas apenas por mulheres. Começando um pouquinho sobre a minha infância, meu contato com a música sempre foi muito assim, bem desde cedo, bem precário. A minha mãe, ela sempre escutou muitos sons oitentistas, muitos sons setentistas, e aquilo foi criando uma paixão muito grande dentro de mim. E eu sempre olhava aqueles clipes, escutava aquelas cassetes no rádio, né? E ficava imaginando como seria estar num show, como que seria estar naquele clima, né? Tanto assistindo quanto ali no palco, nos bastidores, fazendo parte de tudo isso. E conforme eu fui crescendo, fui criando um interesse maior sobre a música, né? Naquela época, assim, as coisas não eram tão acessíveis pra gente quanto é hoje, né? Principalmente pra minha infância, assim, que não foi uma infância tão com muitos recursos, né? Financeiramente falando. E aí, quando a minha mãe, quando a gente se mudou aqui para Paranavaí, eu moro aqui em Paranavaí faz 15 anos, o meu irmãozinho, que na época ele era bem pequenininho, ele ganhou um violão do pai dele, e eu tinha ganhado recentemente umas revistinhas, aquelas que vêm cifras do Legião Urbana, do Capital Inicial, né, da Cássia Eller, que ensina a tocar de acordo com a letra da música que tá ali na revistinha. Eu tinha ganhado de um amigo de escola, ele sabia do meu interesse em estar aprendendo a tocar e tal, né? Só que eu não tinha na época nenhum recurso, nenhum instrumento, não tinha nada ali. E aí meu irmão tinha um violão e eu tinha a revistinha, e eu falei, é agora que eu vou aprender a tocar. E aí eu comecei a olhar as cifras, porque vinha os desenhos na época, né? Não sei nem se hoje em dia tem ainda para vender dessas revistas, mas na época vinha desenhadinho certinho como é que fazia as cifras. Algumas eu conseguia fazer com facilidade, outras não, mas dentro das minhas limitações eu fui fazendo o que eu conseguia, né? Naquelas revistas tinha músicas fáceis, né? A maioria daquelas músicas eram fáceis, era pra quem tava aprendendo a tocar mesmo. E aí eu fui lá treinando todo dia um pouquinho, pegava um pouco depois da escola e tal, né? E aí aquilo foi me satisfazendo, eu fui criando uma paixão tão grande por aquilo e falando, é isso mesmo que eu quero, eu gosto muito disso. Aquela criança assim toda alegre e feliz com tá conseguindo, né, tirar um sonzinho daquilo que você conhece, daquilo que você cresceu ouvindo, daquilo que estava tocando nas rádios, né? E aí, em torno de 16 anos, 15, 16 anos, que mais ou menos eu tinha nessa época, eu consegui arrumar meu primeiro emprego. Eu passava telemensagens, trabalhava numa empresa de telemensagens no período da tarde, estudava de manhã, à tarde trabalhava. E com o meu primeiro salário, eu percebi que eu queria comprar uma guitarra, só que a grana não era o suficiente, então eu tive que continuar trabalhando, e às vezes fazia até um pouquinho de hora extra, né? Quando tinha um turno da noite vago, eu também ia lá para fazer uma graninha a mais para conseguir comprar, né? A gente sabe que, músico sabe que até os mais baratos às vezes não são tão acessíveis assim. E aí eu fui juntando a graninha ali, demorei em torno de uns 4, 5 meses com o salário que eu ganhava, né, de meio período. Naquela época era em torno de uns 230 e poucos reais, assim, faz bastante tempo. E aí eu fui juntando essa graninha pra comprar a guitarra e o amplificador. E no caso, eu tenho eles até hoje, que assim, tenho um sentimento muito grande, né, por eles, não me desfaço. Quem tem seu primeiro instrumento até hoje sabe o quanto é difícil a gente se desfazer, a gente se apega bastante, né? Tem muita história pra contar. E aí eu fui treinando ali a guitarra, né? Me dedicando um pouco mais à guitarra. As coisas que eu tinha aprendido no violão eu colocava na guitarra e tirava aquele som, com aquela distorção que minha mãe adorava na época, né? Ficava doida
comigo tocando dentro do quarto. Então, assim, chegava da escola, ia trabalhar, e chegava do trabalho, nem queria mais saber de fazer hora extra, de ir trabalhar no turno da noite quando houvesse disponibilidade. Já queria tocar, já queria tirar alguns sons um pouco mais difíceis, né? Na época, na verdade até hoje, eu gosto muito de bandas dos anos 80, assim, né? Coisas internacionais. Então a gente vai tentando tirar o som e conforme eu fui conseguindo, aquilo foi me dando uma satisfação muito grande. E aí eu sentava na frente da TV, via vários shows, né, de bandas grandes e falava, nossa, eu quero isso pra mim, nossa, como é gostoso, nossa, deve ser ótimo fazer isso, né? E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai conhecendo as pessoas que vão tocando também, né? Fui criando contato com pessoas que tocavam, amigos próximos, vizinhos até que tocavam, né, na escola, ali por perto onde eu morava, que me ensinavam uma notinha ou outra mais diferente daquilo que eu já sabia, né? E aí fui aprendendo um pouquinho assim com cada pessoa que já tocava, com uma amiga minha também que já tocava, ela foi me passando também um pouquinho de coisas, então assim, até que um determinado momento eu consegui fazer aula, tinha condições de fazer aula, fiz alguns meses de aula, né? E aí eu consegui tirar alguns sons que eu realmente gostava mesmo, né? Que me satisfazia, assim, como pessoa, como, nossa, eu quero realmente isso pra mim. Aí teve uma vez, assim, que o meu primeiro contato, assim, que eu posso dizer que foi de verdade, assim, com a música, né? Que eu toquei mesmo, foi quando eu toquei num bar que tinha aqui na cidade antigamente, bem antigamente, chamado Bar do Bizuca, que aí eu toquei com uma amiga minha e uns amigos meus, a gente tocou umas músicas lá e eu toda nervosa e eu, meu Deus, será que eu dou conta? Nossa, será que eu consigo fazer isso, né? Toda insegura ali, nunca tinha subido num palco, nunca tinha tocado pra ninguém, assim, né? Sem ser nas rodinhas, assim, da escola, pros amigos que iam lá em casa, né? Ou seja, nunca tinha me apresentado de verdade, né, num lugar. E aí deu tudo certo no final das contas, né? Hoje quando eu vejo o vídeo que tem daquele dia e lembro daquela época, eu falo, nossa, como que as coisas mudam, né? Como que a gente evolui, como que a gente cresce de todas as formas, musicalmente falando também. E aquilo, assim, só fez aflorar mais o sentimento que eu tive por querer seguir nesse mundo da música, querer seguir essa carreira, querer realmente me dedicar a esse instrumento que eu considero como se fosse realmente uma extensão de mim, né? Do que eu sinto, do que eu passo, né? Tanto os momentos bons quanto momentos ruins. E aí eu consegui montar, depois de um tempo, eu consegui montar minha primeira bandinha com uns amigos meus, na época, né? E assim, a gente fazia umas apresentações que tinha aqui em Paranavaí, lá nesse mesmo bar também, que era um bar de motociclista, nos motoclubes aqui da cidade. E eu era a única menina da banda, né? Não é muito fácil a gente encontrar meninas que toquem. E eu era a única menina da banda. Tinha mais um guitarrista também que tocava, então assim, ele me passava bastante coisa, eu ia aprendendo bastante coisa, sempre dava um jeitinho ali de sempre pegar uma coisinha com alguém pra conseguir agregar valor ao meu conhecimento, né? E a gente saía pra tocar aí nos encontros de motociclista aqui em Paranavaí, sempre muito nesse mundo do motociclismo envolvido, né? As pessoas gostam muito dessa coisa, assim, de estar naquele ambiente com bandas e tal. E ali eu fui conhecendo outras pessoas, criando outros contatos, outras amizades, né? E fui abrindo caminhos, abrindo leques pra isso. Acho que isso foi mais ou menos em 2013, assim, e por volta de 2013 até 2013, assim, durou essa banda. E aí aquele sentimento de querer fazer mais, de querer fazer algo maior, querer fazer algo que realmente, assim, acelerasse meu coração, que eu falasse, nossa, isso aqui é meu, meu filho, assim, sabe? E aí eu fui atrás, comecei a desenvolver assim na minha cabeça, falei, quem sabe se montar uma banda assim só de mulher, será que dá certo? Será que rola, né? Mas não conheci ninguém aqui em Paranavaí, não tem ninguém que eu conheça, nenhuma menina que toque, né? Eu tinha minha amiga que tocava, mas ela não curtia as mesmas coisas que eu, então tinha aquela incompatibilidade assim de gostos musicais, né? Ela gostava muito de uma coisa, gostava de outra, e aí não dava aquela química pra gente se juntar e tocar.
E daí eu sempre fui perguntando se para as pessoas, né, que eu conhecia, se conhecia alguém que tocava. Ah, você não conhece alguma menina que toque bateria, que toque baixo, né? Que a gente costuma conhecer bastante meninas que cantam, mas não que cante o que, assim, eu tô acostumada a tocar, o que eu tava proposta a fazer na época, né? O que tava disponível para fazer na época. E assim, as pessoas sempre falavam, não, é difícil, né, encontrar tal, mas assim, eu sempre persisti porque aquilo foi basicamente um sonho que eu tive, assim, né? Falei, nossa, eu quero muito montar uma banda de meninas e tal, e uma hora vai rolar, uma hora vai dar certo, né? Até então que eu fui caminhando e tocando ali, fazendo contatos e tal, né? Sempre num evento diferente, num rolê diferente, conhecendo pessoas, conversando e tal. E até que eu já estava bastante inserida aí no mundo da música, já conhecia bastante gente. E aí eu fui perguntando para as pessoas, sempre perguntando, né? Cada rolê que eu ia, eu não perdi a oportunidade de perguntar. E aí, um belo dia, eu falei, quer saber? Eu tava lá no meu trabalho, né? Nessa época eu já tava trabalhando num outro lugar. Falei, eu vou ligar nas escolas de música, né? Quem sabe, assim, eu conheço alguém, que eu resolvo conhecer alguém que não tem, assim, que não seja do rolê, né? Porque no rolê que eu tava acostumada a ir, não tinha ninguém que tocava, já tinha, assim, meio que esgotado as possibilidades ali. E aí eu liguei em várias escolas de música, ou as meninas eram novas demais, ou assim, elas tocavam alguma outra coisa que não era o que eu estava disposta, né? No caso, era sempre alguma coisa gospel, ou alguma coisa em relação ao sertanejo, e nada do que eu tava, era a minha proposta de fazer na época. E aí eu lembrei de um amigo meu, que eu falei, eu vou ligar pra ele. Aí liguei pra ele e falei, você não tem alguém aí que possa me arrumar, né? Que seja preparada, assim, pra fazer uma banda com essa proposta de tocar um rock and roll, assim, mais antigo, né? Voltado pros anos 80, anos 90 e tal. Aí ele me passou o contato de uma menina, e assim, que virou até hoje minha, assim, minha melhor amiga, né? O nome dela é Luana também, por coincidência, Luana Santana. E aí ela embarcou nessa comigo de fazer parte, né, da banda, e no início era só nós duas, mas assim, ela abraçou também a causa comigo, abraçou essa ideia, e a gente foi em busca de outras pessoas. A gente sabe que aqui em Paranavaí é meio difícil de encontrar pessoas que toquem assim, né, ainda mais meninas, né, no caso, me referindo a mais mulheres mesmo. E aí eu fui indo atrás, sempre fazendo a frente, né? Porque, querendo ou não, eu tava ali fazendo a frente dessa ideia. E aqui tava bem difícil de encontrar. Então eu fui pesquisando na internet, vendo vídeos de pessoas da região e tal. Na época também eu dava bastante rolê lá pros lados de Maringá, né? Ia bastante pra lá ver shows. E consegui encontrar a Débora, que é a vocalista da minha banda. Consegui encontrar o vídeo dela na internet. Fiz uma proposta aí pra ela, pra ver se ela queria vir até Paranavaí pra fazer um teste pra minha banda, né? Que na época a banda, no caso, era só eu e a baterista, a Luana. E ela topou, ela veio, ela fez o teste, ela curtiu a ideia, abraçou a causa também e embarcou com a gente. Aí a gente teve que ir atrás de baixista também, né? A gente conseguiu encontrar uma menina que tocasse baixo aqui mesmo. E a gente fez o nosso primeiro show em torno de 2015. A gente fez o nosso primeiro show de 2014 para 2015. E assim, posso dizer com o coração cheio, assim, que foi uma realização grande de um sonho, sabe? Porque desde sempre a minha ideia de montar a banda de mulheres ali tava sendo concretizada ali no palco, né? Que você tá ali e você olha, você fala, nossa, olha, tudo aquilo que eu tava imaginando tá acontecendo. E aquilo é uma satisfação muito grande, né? E assim, antes de acontecer esse primeiro show, teve os nossos primeiros ensaios, né? Inclusive muito engraçado, porque assim, eu particularmente sempre estive muito nervosa para ensaiar, né? Ainda mais como idealizadora do projeto, né? E eu sempre tava muito nervosa para ensaiar e acabava que ia ensaiar, esquecia a guitarra em casa, ia ensaiar, esquecia o amplificador, sabe? Sempre tava, assim, muito nervosa, muito tensa, porque era uma coisa que eu queria muito levar pra frente, né? E o nervosismo, às vezes, acabava me atrapalhando ali naquela época.
Enfim, e com isso a nossa popularidade foi crescendo, né? Eu fui conseguindo entrar mais ainda no meio da música, assim, com a minha banda, abrindo muito espaço. E aí foi fazendo contatos dali, contatos daqui, e nisso a gente já estava fazendo vários shows aí na região. E eu conhecendo muito donos de bares na região toda. E aí a gente conseguiu o nosso primeiro show grande, assim, que eu posso dizer que foi uma experiência maravilhosa, que foi a primeira vez que a gente tocou para um público muito grande, né? Eu, no caso, assim, quando eu subi no palco, eu falei, meu Deus, é isso. Que aí eu tive certeza mesmo do que eu queria, sabe? Aí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Foi um show que nós fizemos lá em Sarandi, a convite da prefeitura, do RPC TV na Praça. Inclusive, eles gostaram tanto do evento, tanto da nossa banda, que a gente foi no outro ano, a gente foi no ano seguinte também, nós fomos convidados pela prefeitura para fazer parte. Foi um evento que deu mais de 10 mil pessoas, né? Foi numa praça aberta, então assim, teve várias outras bandas e tá ali naquela estrutura toda, sendo transmitido, né, ali na região toda de Maringá. E fazer parte de tudo aquilo, era tudo muito grandioso, né? A gente nunca tinha se apresentado, eu mesmo, a minha experiência com banda era só aquilo ali mesmo que a gente estava acostumada, né? Então aquilo ali pra mim foi uma experiência, assim, uma experiência grande de verdade, né? Primeira experiência grande, com tudo, assim, muito grandioso. Palco grande, equipamento muito bom, né? Público enorme, você olhava assim, 10 mil pessoas é muita gente. Aí eu só tive mais certeza ainda de que eu queria levar isso pra minha vida e que eu queria dar continuidade cada vez mais nisso que eu tinha dado início, que era uma banda feminina, né? Querendo ou não, graças a Deus a gente sempre foi muito bem aceita, essa ideia de banda feminina sempre foi muito bem aceita em todos os lugares que a gente passou, né? E eu, como líder ali da banda e idealizadora do projeto, sempre recebo elogio, sempre recebendo elogio do pessoal. Nossa, que massa que você nunca desistiu. Eu lembro quando você falava que você queria montar, que você vinha perguntar pra gente se conhecia alguém. Que bom que vocês estão crescendo, né? Que bom que tá dando certo. Isso é totalmente gratificante. E com o tempo, com os shows que a gente foi fazendo, a nossa popularidade foi crescendo, a gente fazendo contatos, tocando na região, a gente foi conseguindo uns showzinhos assim cada vez melhores, sabe? E a gente foi batalhando, correndo atrás, e até então que os donos de bares, como eu já tinha contato, né, vieram falar comigo a respeito de abrir um show de uma banda bem conhecida, do Matanza, que é uma banda que eu gosto bastante, e se a gente estava disposta, eu falei, claro, bora, super disposta. E a gente abriu o show deles lá em Maringá. E assim, como experiência pessoal, o que eu posso falar disso? Estar ali, naquele momento, assim, foi uma coisa surreal, né? Porque você lembra da onde você tava ali, que eu, no caso, eu me lembrava que o que passava na minha cabeça, assim, no momento que eu tava ali com a minha banda, no camarim, conversando com os caras que já eram super conhecidos, famosos, né? Você fala, meu Deus, eu tô aqui, isso tá acontecendo, né? Aí a única coisa que eu conseguia lembrar que passava pela minha cabeça era eu lá no meu quartinho com o violãozinho do meu irmão, tentando tocar as musiquinhas que tinham na revista. E de repente, um tempo depois, eu tava ali abrindo o show de uma banda conhecida nacionalmente, né? De renome, assim, grande nacionalmente falando. Então aquilo foi, assim, um momento surreal, acho que é a palavra, né? E depois disso nós recebemos novamente mais um convite para abrir para o Matanza, só que dessa vez aqui no Motofest, aqui em Paranavaí. A gente costumava tocar bastante Motofest, eu sempre fui muito amiga de pessoas que estavam inseridas, que estão inseridas nesse meio, né, de motociclismo e tal. Então, sempre convidavam a gente para estar tocando nessas festas, né, de motoclube. E assim, aí tocamos novamente com a Matanza, abrimos o show e outra experiência maravilhosa, meu Deus, é isso mesmo, tá dando certo, as coisas estão acontecendo, sabe? E um ano depois, também a Prefeitura de Maringá veio convidar a gente para abrir o show lá do Dead Fish, com uma banda também conhecida nacionalmente, de um renome assim extraordinário, né? Uma banda super antiga já,
lá na Praça do Banks, lá em Maringá, num evento de skate, que deu gente pra caramba também. Foi um evento maravilhoso, assim, que na hora que a gente subiu no palco, a gente, uau, isso tá acontecendo. Minutos antes a gente tava ali com o próprio Dead Fish também no camarim, comendo pizza com os caras, e ali, e tomando cerveja juntos, e conversando, e eles perguntando pra gente coisas a nosso respeito, e a gente, meu Deus, isso tá acontecendo mesmo, sabe? Então, assim, eu só consegui olhar pra tudo aquilo na hora, assim, e pensar, caramba, valeu a pena todos os momentos que eu fiquei estudando, que eu fiquei ali me lutando, fazendo hora extra pra conseguir comprar minha guitarra, sabe? Aí já passa tudo, passa um filme na sua cabeça ali, todas as coisas que você já fez e até onde você chegou, né? E depois também falando de outra experiência maravilhosa que eu tive, assim, que talvez tenha sido a melhor pra mim em relação a estar com bandas grandes, foi quando a gente foi convidada a ir lá para a Ilha do Mel, lá em Paranaguá. Para quem não conhece, lá em Pontal do Sul, pertinho de Paranaguá, para o primeiro Motofest da Ilha do Mel. Foi um evento assim que nunca tinha acontecido, é novidade, né? Foi novidade assim na época. Nós abrimos o show do Motor Rocker, que também é uma outra banda muito conhecida, muito famosa. E eu sou muito fã da banda, assim, desde pequena, eu sempre fui muito fã da banda, e por isso que eu falo, assim, que em questão de shows, de estar ali inserida nesse meio, assim, pra mim foi a melhor experiência, porque é uma banda que eu sou muito fã, que eu gosto demais, até hoje eu gosto muito, sou muito fã. E tá ali com os caras, eles emprestaram equipamento pra gente, porque lá não podia levar, né, por conta da questão ambiental, não podia levar determinados instrumentos acima de tanto, tal. Então eles emprestaram pra gente todo o equipamento e assim, super gente boa, e conversando e tal. Como que surgiu o projeto e tal, perguntando pra gente. E assim, aquilo, eu só consegui ser muito grato o tempo todo por tudo aquilo que tava acontecendo, né? E assim, das experiências aqui em Paranavaí, uma outra coisa muito legal também que aconteceu foi quando a gente tocou no FEMUP, que é um festival que já é bem popular aqui, bem antigo aqui na cidade, né? Todo mundo conhece. E nós tocamos também, e assim, até então eu só era espectadora, eu só ia assistir. Sempre gostei muito, desde quando eu mudei pra cá. Eu sempre assisti o FEMUP. E assim, tá no palco fazendo parte de tudo aquilo é uma experiência diferente, sendo sincera, assim, que não é aquela coisa que eu tava acostumada, né? Daqueles shows de rock, daquela energia toda, assim. É uma coisa que a pessoa tá ali no teatro te assistindo, mais que te analisando, né? E aquilo foi uma experiência desafiadora pra mim, né? Que, assim, me fez me perceber como artista, como musicista ali no palco, né? E saber que você tá ali, que você tá aberto à música de alguma forma, de todas as formas, na verdade, independente do ambiente, né? E, se eu não me engano, esse FEMUP que a gente tocou foi no primeiro encontro de bateras também que teve, que, assim, eu só via na televisão, né, essas coisas acontecendo, dos encontros de batera, aquele monte de bateria, e a gente tocou também, fez abertura na época do evento, e tocamos com várias outras bandas, e eu, nossa, tava super feliz, assim, né, tava, assim, no auge da felicidade de idealizadora da banda, de líder da banda, tava, assim, no auge da felicidade naquela época, né. E eu também fiz um outro projeto, né, com umas amigas minhas aqui mesmo da cidade. Teve um evento que teve no teatro chamado Mulheres em Cena, um tempo atrás, que aí a gente foi convidada, né? Tava fazendo um som com umas amigas minhas que cantavam, e com uma menina da minha banda também, a gente tava tocando umas coisas mais diferentes, e nós fomos convidadas para fazer parte desse evento chamado Mulheres em Cena, que estava voltado mais em colocar mulheres, em expor mulheres mesmo, né? Que a gente sabe que é mais restrito
que tem pouco espaço para mulheres na arte de forma geral. E esse evento, a Prefeitura de Paranavaí deu prioridade para expor o trabalho mesmo das mulheres musicistas, né? E assim, foi maravilhoso aquele dia, assim, foi outra experiência que eu nunca tinha passado, que eu nunca tinha vivido, né? Cada vez aprendendo uma coisa diferente, vivendo momentos diferentes. Então, assim, foi extraordinariamente um dia memorável para mim. Aqui em Paranavaí, eu sou idealizadora do Rolê das Manas. É um evento assim que já fizemos algumas edições aqui e que eu também já consegui levar lá para Maringá também. Algumas edições já fizemos lá em Maringá, eu com a ajuda das meninas da minha banda, né, da Red Mercy, que na época era conhecido como Red Velvet, hoje Red Mercy. E esse evento, o Rolê das Manas, que eu organizo aqui, ele tem o intuito de juntar as meninas todas, né, todas as mulheres que trampam de alguma forma independente, seja com artesanato, seja com moda, seja com gastronomia, seja com música, né, que trampem, que sejam empreendedoras, que vendam o seu negócio, e juntamos todas num só lugar para poder expor o nosso trabalho, né, para poder realmente abrir espaço, porque como eu já havia dito, a gente não tem muito espaço para mostrar o nosso trabalho. A gente sabe que para a questão da mulher é tudo um pouco mais limitado, né? A gente sabe disso. Então, graças a Deus, todos, sem exceção, todas as edições, todos os eventos que eu fiz do Rolê das Manas aqui em Paranavaí e em Maringá, todos foram um sucesso de público, sucesso de atrações. E assim, toda vez que as pessoas super fãs do rolê me veem na rua e mandam mensagem perguntando quando que vai ter outra edição, né, por conta da pandemia e tal. E eu falo em breve a gente vai ter, quando passar tudo isso, se Deus quiser, a gente vai fazer, primeira coisa que a gente vai fazer é um Rolê das Manas novamente. Então assim, eu descobri que tá envolvida de forma direta, né, encabeçando esse movimento, essa ideia era uma experiência que faltava muito para mim, sabe, que não só como líder de banda, mas também poder ajudar outras mulheres de outra forma, de outro jeito, né? Então toda edição que eu tô trabalhando para fazer, que eu me proponho a fazer, eu sempre tento colocar pessoas, mulheres diferentes, para que todas tenham oportunidade. Ano passado também, voltando à questão de banda, né, da minha experiência com banda, ano passado eu fui convidada pessoalmente a integrar a banda Pandora, uma banda já de 20 anos de estrada, 20 anos de carreira aí, vários álbuns gravados. Fui convidada pessoalmente pela baterista Adri Smith, que eu como integrante de banda feminina, conheço várias bandas femininas, assim, né? Já pesquisei várias antes de montar e depois de montar, para ter inspirações e tal. E eu sempre fui muito fã dessa banda, né? E quando surgiu o convite, assim, eu quase, assim, como diz o ditado, quase caí da cadeira mesmo. Eu não acreditei que eu tava recebendo esse convite para integrar a banda. A Adri elogiando muito meu trabalho, que já tinha visto os meus shows, que já tinha visto a minha performance no palco, que gostava muito do meu estilo de tocar, muito da minha presença no palco, né? Já conhecia muito do meu trabalho e tal, sabia que eu estava sempre ali à frente dos movimentos, tentando sempre fazer o melhor pela banda, né? Então surgiu essa oportunidade e ela me fez esse convite. Então hoje eu integro também a banda Pandora, eu também sou guitarrista da banda Pandora, né? E é uma banda assim que faz shows pelo Brasil todo. Devido à pandemia, eu ainda não tive a oportunidade de fazer vários shows com as meninas, né? Fizemos um show em Curitiba lá no Jokers Pub, que, pra ser sincera, também foi uma outra experiência grandiosa que eu tive, porque, né, nunca tinha ido, assim, com uma banda que é da estrutura delas, né, uma banda já que tem uma estrutura diferente da minha, e foi outra experiência gratificante que eu estou vivendo, assim, que é maravilhosamente incrível, né, coisas, assim, que estão sendo proporcionadas que eu nunca imaginei que eu passaria, né? Ainda mais estar integrando a uma banda que eu sempre fui fã, né? Que não é o sonho de todo músico estar integrando uma banda que você é realmente fã. No meu caso sempre foi, e eu tô conseguindo realizar isso, graças a Deus.
E assim, recentemente nós lançamos o álbum, em 2019, né? Nós lançamos o álbum pela gravadora francesa, a Inferno Records, chamado Rain, o nome do álbum, tem nas plataformas digitais. E dentro do estúdio, fazendo gravação também, outra experiência que é a primeira vez que eu vivi, né? Então assim, nem só de palco vivi uma banda, mas também outra experiência que eu tive que aprender a lidar, tive que ir atrás de estudar, de saber fazer outras coisas, né? Porque eram coisas até então que eu não tinha passado ali de forma direta, ao contrário das meninas que já tinham essa vivência maior do que a minha. Mês passado, nós lançamos um clipe de uma das faixas do álbum, chamada The Moorland. Nós gravamos lá no Teatro Barracão, lá em Maringá. E também eu nunca tinha lançado um videoclipe, né? E eu me senti, assim, maravilhosamente bem, de estar tendo que seguir um roteiro, um script e várias câmeras e luzes e cenas e é uma outra experiência que eu também nunca vivi, nunca tinha vivido, e tudo isso acontecendo, né, só me fez ter mais certeza cada vez, cada dia que passa, de que é isso mesmo que eu nasci para fazer, de que é isso que me move, de que é isso que me pulsa, né? E devido aí à quarentena, devido ao Covid, eu comecei a dar aulas também aqui mesmo na minha casa, para umas amigas minhas mais próximas, né, que sempre teve interesse, que sempre me acompanhou ali, que eu acho que essa pandemia ela despertou bastante o interesse das pessoas em aprender a tocar, em aprender a fazer outras coisas, né, a se virar de outra forma. E a gente tá aí na luta todos os dias para tentar fazer alguma coisa diferente. Então eu comecei a dar aula também aqui em casa e agora estamos aí na luta, na batalha, dia após dia. Então é isso, mais ou menos, um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Gratidão.